Prezados irmãos, evangelizadores do grupo da tarde, a Sopa da Miruíra, nós estamos aqui justamente para estudarmos um pouco sobre as aulas, que compõem justamente os domingos de educação para essas famílias e as crianças que vêm em busca. O produto que aqui vamos passar para você, talvez ele seja alto no sentido de entendimento, mas creia, de primeiro esse trabalho eu fiz para você, não fiz para o grupo lá, eu fiz para você, sabendo que daí você vai tirar um acervo bem delicado, sublimado, à altura do conhecimento, na proporção que você lida com essas vidas e sabe que elas necessitam realmente de uma mensagem que lhe eduque a alma, e não de um processo que já é bem conhecido, E nós ali usamos o tempo sem um fruto preciso. Por isso, dizer para você da necessidade, muito mais ainda, eu até sinto de passar esse trabalho totalmente neutro, até com uma matéria morta, porque se trata de não ter o calor humano, não ter a visualização, realmente a força viva dessa natureza com o presencial. Porque, evidentemente, se você vem trazer o Evangelho, vem trazer ensinamento para dentro de uma seara, aonde lá justamente tem uma ciência, essa ciência vai ajudá-lhe na inspiração, você, sobretudo, com a convivência do aprendizado, a convivência no estudo, a convivência no trabalho, a convivência nas tarefas, que faz digno de você ser um vaso instrumento pelas experiências, aí já comprova, sobretudo, que você irá desenrolar qualquer texto, porque você terá a afinidade, a inspiração, a intuição que os céus encontram em você, por você estar com o fluido sintonizado da seara, compreendido? Então, um momento como este é válido, claro, mas, sobretudo, não se troca de maneira nenhuma pelo seu direito de você estar em estudo e vivência na seara para fazer parte da sua ciência. Então, nós temos contato com a nossa irmã Glória e aqui vamos ter a primeira aula, que é justamente a aula 5, E esta aula fala sobre a família biológica. Nós já sabemos que nós somos parte de 3 famílias, a família biológica, logo virá a humana e a família universal. Crente de que nós, neste mundo, valorizamos profundamente a família biológica, graças a Deus, até que ela em si seria a família base, a família sólida, a família pedestal para um mundo melhor, porque se trata justamente dessa família biológica, sendo um casal que se reúne para receber realmente Espírito, Filho de Deus para educar, para que a família humana tenha pessoas com dignidade no seu cortejo e na sua formação social. Haja visto que é desta família que parte a diretriz de equilíbrio e prumo da sociedade. Porém, a família humana, esta que é a família verdadeira, tanto que ela se torna imortal. Enquanto que essa outra, a de base, como é só de preparação, ela justamente se dissipa, ela justamente se dilui, ela deixa de ser, porque realmente é consumida pelo próprio tempo, E vamos ver aqui o primeiro item, tratando justamente em si da família biológica. O que quer dizer então? A família constituída aqui na Terra começou a ser planejada na família universal, quando Deus, pelas leis que estão na nossa consciência, convida espírito para formar uma família, com a missão de junto receber espírito da família universal, como irmãos e filhos de Deus, que Deus confiará a missão de pais para ajudar pela educação, espírito e irmãos. Nós temos que entender a significância do que aqui quer dizer que os nossos parentes que convivem conosco dentro do lar, para a família biológica é o texto que nós damos no termo daqueles seres
que forma aquele grupo do lar, aonde cá fora vemos de família, mas talvez lá ele não seja família, são apenas parentes, né? Que se reúnem e ali prontamente passam a ter uma vivência em campo de existirem junto. Essa é a importância. Por isso a gente analisa a situação da família biológica, como nós enxergamos a situação planetária em termos de humanidade, certo? Então vemos que o nosso Deus não nos deu filhos àquela mulher, como negou a outra, que seria muito mais mãe do que aquela que recebeu filhos, para justamente criar. Mas há um desígnio sagrado. Essa criatura, ou qualquer mãe que receba os pais, os filhos, os seus filhos deverão ser um ponto de honra, nem tão pouco de, como criança de adoração, precisando de educação, mas sobretudo de luz, de sentimento, para que eles possam tornar-se criatura a ser lançado na família humana, aí participar dos valores que lhe consagra a vida, certo? Vamos ver então o outro item, que justamente diz assim: os espíritos saem da família universal para formar a família biológica, a família consanguínea, onde esperam os que vão lhe servir de paz. A gente analisa uma coisa importante. A gente fala que é a preparação à sua família biológica, porque veja isso, o espírito encarna naquele corpo que foi justamente preparado no ventre materno, dado pela natureza, em que a mulher é dona e mãe do corpo, no sentido de ter sido criado dentro dela. Mas, sobretudo, aquele espírito que ali está encarnado é uma criatura confiada a ela para conceber a educação. E essa criatura, na fase de bebê, o espírito, cujo espírito torna-se alma, mas a alma vai se submeter ao estado biológico do corpo físico, aonde justamente o bebê, não é, aquela fase latente profundamente, logo vai para o estado de criança, logo vai para o estado de menino ou menina, de acordo com o gênero, não é? Logo procede para adolescente e logo vai para o jovem, que já é a fase do preparado. Até a adolescência, toda a fase do espírito encarnado é de preparação. Não se pode confiar justamente ao espírito qualquer enlevo a sair com exceções, com exceções, claro, mas sem esquecer de que esta fase do espírito, desde a fase de bebê ou de criança até a adolescência, essa criatura pertence aos seus pais, precisa obedecer-lhe e seguir o ritmo da compreensão que ele ainda não é, está sendo preparado, certo? Vamos ver então a terceiro item, que diz assim: Deus tenha dito, eu sou o Pai, vocês são irmãos. Jesus deixou dito, ninguém é pai, só Deus como Pai, não vos deixarei órfão, né? Como Pai, não vos deixarei órfão. Se eu chamar teus pais primeiro, antes te darei um companheiro. Antes de te chamar um de vocês, eu vos darei primeiro os filhos, para atendê-los na velhice. Cada um de vocês cada um de vocês viverão com seus pais até 21 anos. Antes disso, se encontraram para preparar o programa de família, deixarão a família universal, onde, pelo nascimento, se envolverão com a família biológica, se encontrarão depois na família humana. Após a missão cumprida, não voltarão para mim, mas para a família universal, pela lei chamada morte. Porém, renascerão até que encontrem a plenitude. Vamos entender isso aqui, tá bem? Veja,
Está dizendo, sobretudo, que quando nós nascemos, já temos preparo um programa, o programa nosso. Não podemos nos negar o programa. Quando o ser humano nesta terra adentra através desse sinal, quer que o programa seja por interesse de passado e não o desígnio de Deus, ele sempre erra, passa por consequências, decepciona a caminho, porque as coisas não vão encaixando, né, no contexto da evolução, porque a criatura justamente não pensou, não raciocinou. Aí vem então a potência necessária de compreender que quando nós nascemos, já está tudo intitulado que nós merecemos, está no espaço realmente e se manifesta, se materializa no chão. Haja visto que nós ao nascer, Deus conversou comigo, né? Conversou com, vamos dar um exemplo, aquele ser, aqueles dois espíritos, dizendo que eles iriam nascer para formar a família, aonde um seria justamente do sexo masculino e outro feminino, para que a procriação permitisse a família. Nessa importância, quando justamente ele confirmou Deus para eles, né, que eles iriam justamente casar e iriam ter filhos. Isto, mas antes, quando eles nascessem, seriam filhos primeiro dos seus pais. Até porque, além de aprender como justamente procede os pais, sentindo como filho as lições, a educação que os pais lhe ofertam, até porque quando os pais não educam os seus filhos, ou mal educam, eles serão mal educados com o aprendizado dos pais. Então veja que eles nascem como filhos para aprender justamente amanhã a ser pai, como filhos que terão. Nessa importância diz Deus, eu vos darei justamente dois seres que serão pais de vocês para cuidar, para dar prova quanto eu te amo e não deixarei vocês órfãos. Porém, logo que você crescer, você justamente chamando teus pais, eu te darei antes um cônjuge, né? O esposo, a esposa. Se eu tiver que chamar um deles, antes te darei filhos para te ajudar na velhice. Contemple que aí tem algo muito importante que precisa ser discutido, não é? Nessa importância de que nós vamos constituindo um programa e evidentemente que o nosso Deus já fez tudo perfeito, não é? A ponto de nos dar os filhos. As pessoas que estão conosco são pessoas que nasceram para conviver em termos de investimento de paz, de vida e de felicidade plena. E nós precisamos investir nas pessoas. Por isso nós precisamos estar juntos, unidos. Isso na religião, isso no lar, isso no trabalho, para uma questão de família humana que vamos estudar depois. Porém, aí, a forma da bênção é de nós nos prepararmos na família biológica, aprendendo já a ser da nossa família biológica os pais, como aprendemos com os nossos quando éramos filhos. Haja visto justamente que os pais tendo que ir, já estamos com nossa família biológica. E veja que esta família biológica ela é tão rasurada no sentido de ser rápida, descartável, que ela não dura tanto e logo depois ela fica esquecida, como você não se lembra dos seus tataravós, né? E não interessa em especial no período hoje de tanto materialismo, de tanto ateísmo e de tanto personalismo aguçado à lei de progresso. Vamos ver então o prosseguinte da mensagem, que é o outro parágrafo que diz: família é união de corpos, veja, e sentimentos. Por que a união de corpos? Porque nós precisamos estar juntos. Não se admite que nós não estejamos juntos. Ora, como você pode ser parte daquela família? Você deixou de ser da família biológica quando você foi buscar o trabalho, quando você foi buscar o seu lar. Não temos que estar agarrado a pai ou a mãe naquele processo de, às vezes até seguindo, esquecendo de ir para o infinito, porque talvez eles sigam um caminho diferente, né? Caminho de perdas de tempo. Nessa modalidade, a gente diz que é a união de corpos. Por que união de corpos? Nós falamos de união só de corpos quando aí entra a sexualidade. Mas quando dizemos união de corpos e espíritos, que é sentimentos, nós precisamos estar juntos.
para aprender um com os outros e aí ter uma certeza absoluta da experiência fragmentada com a convivência, certo? Por isso, justamente, o templo religioso, o lar e a repartição do trabalho são lugares que nós precisamos dar-se ao respeito de viver em luz, de senti-lo, por um termo de estarmos vivendo a família, certo? Vejamos então em si que diz, com a missão de ajudar pela educação, filhos de Deus. Na importância aí de dizermos que às vezes nós dentro do lar não encontramos pais de que nos eduque, ou por ignorância, ou porque já vem de antes. Porque no mundo que a gente habita, existe curso para tudo, e nós corremos atrás de 1000 cursos para se elevar, para justamente viver o progresso na grande vantagem. Mas não temos o curso para formar uma família, que é algo tão importante e divino, da paz de espírito. Quem te pergunta qual é o dinheiro justamente que paga a saúde que nós gastamos com problema de família? Qual é justamente os cursos que vai nos elevar aos páramos de defesa quando estamos realmente denegridos de forma moral por perda justamente de família em questão de problemas tais? A gente vê a importância dessa falta de preparo e de educação para que o sentimento seja regido. Aí então diz ainda em si, a esposa, nunca esqueça que Deus confiou a si o seu filho. Lembre-se que os pais só confiam e eleito o cuidado de seus filhos amados. Que os pais só confiam e eleitos o cuidado dos seus filhos amados. Vamos ler aqui para entender. Porque lembre-se que os pais só confiam e eleitos o cuidado de seus filhos amados. Querendo dizer justamente que nós somos tão irmãos que por nós estarmos reunidos em corpos com poucos sentimentos, nós não buscamos a educação. Quer ver um exemplo? Quando nossos filhos, sobretudo, são belíssimos, são lindinhos, são muito inteligentes, isso é um estado de corpo para a personalidade, não é para o sentimento. Não vamos acreditar que inteligência, filhos inteligentes, vai para o sentimento, para a moralidade, pode seguir o rumo, claro, mas, sobretudo, não vamos acreditar tanto, E aí ofertamos altas e profundas adorações. Se este filho cresce, justamente, é uma criatura, um bom filho, carismático com a família, que é biológica, e trabalha e não esquece de ajudar, e sempre está rendendo formas de convivência, aquele filho é amado, aquele filho é eleito a grande honra. Mas quantos filhos que serem diferentes, eles são justamente em si levados aos escanteios, numa expressão de que existe milhões de mães que os filhos problemáticos, viciados, que os filhos doentes, ela ama muito mais, porque sabe que não conseguiu restaurá-lo ou não teve a primazia de saber que aquele corpo bonitinho tenha dentro dele uma criatura daquele estado. Aí vem a importância de nós analisarmos o valor de uma ética liberal, a palavra, aos ensinamentos nessa nova era. Porque nós estamos vivendo tantas ilusões de pomposidade, de prazer, de adoração, que esquecemos das decepções futuras no tempo de responder a Deus os seres que Ele nos confiou. Sem sombra de dúvida, isso aí é óbvio, isso aí é preciso. Você acredita nisso? Vamos ver o outro parágrafo, tá bem? Aí diz: o filho terá no mundo os pais que merece. A mãe exercerá a maternidade com os filhos que Deus lhe confiou. Se não receber a maternidade como talento, a mulher não terá filhos. Família e lar, tudo é merecimento com relação aos talentos, Aos talentos da existência e os dons da vida. Está aqui dizendo, sobretudo, que quando nós nascemos, temos um programa, o programa da conjugação, que significa juntar-se uma pessoa para formar uma família. De igual forma, vem justamente
os talentos da maternidade e da paternidade, os talentos da profissão, os talentos da religião. Todos nós iremos prestar conta dos nossos talentos. Não esqueçamos disto, ninguém escapa. Porque se trata agora de dizer antes para vocês uma coisa importante. Quando nós falamos no dito anterior que o nosso Deus, ele disse, vá, desce, vocês vão formar uma família, e logo dizendo que um casal vai servir de pais, e se eu chamar eles primeiro, antes eu vos darei filhos, né? Para que possa, na velhice, vocês estamente... Mas uma coisa importante é essa, irmãos queridos, é que quando nós nascemos, diante desse programa, o nosso Deus que conversou com aqueles casal para formar a família, não é um Deus humano que para o instante que vai conversar, que ali traça a linha de conduta, numa modalidade justamente de processo de sentença, como dizem que Jesus veio para fazer isto com a humanidade, para escolher os eleitos dos cabritos e ovelhas separar. Não. É a nossa própria consciência, aonde muitos seres é levado por ela, e indo, encontra a pessoa que ama, que forma família, e ali prontamente o trabalho, e termina a sua jornada na Terra com integridade. É isto que é importante para nós. Haja visto que requer uma ciência por trás de tudo isso, que não podemos lançar fora. Vamos ver o último item desta aula. Não existe lugar superior ao lar, nem amigos melhores que os entes queridos. Em família, pode-se viver o bem através, do amor e do perdão, alcançando a bravura de devolver filhos, irmãos amados, salvo pela educação familiar. Analisemos então. Quantas vezes, sobretudo, é preciso entender que nós temos uma família, é apenas uma junção de seres para se banhar, para comer, para deitar-se, dormir, acordar no outro dia, todos de trabalharem. Quando é no fim de semana, vamos para o mundo, vamos sair, embora possa até sair junto. Mas para a curtição, ele não tem tempo para um diálogo sobre o dia a dia, a significância do amor, não há convivência, porque ali justamente trata-se de envolvimento de vícios, de comidas, de prazeres, de emoções, Todos estão felizes numa igualdade de mundo, não é de família humana, de mundo, porque estão particularizados já nos seus mundos mais, Mas nessa questão dizer prontamente que não existe lugar mais sublime do que o nosso lar. Mas o que é o lar? O lar é o estado de consciência quando nós queremos estar com a nossa família. E nós pensamos prontamente que estar com a nossa família é arrastar a mesma para o mundo, particularmente, porque ali justamente se disséssemos assim, minha família, hoje vamos fazer uma campanha de fraternidade, vamos visitar um hospital para a gente levar ajuda para o próximo, e a gente levasse marido, mulher, esposa, todos os filhos, os netos, as noras de genro para esse lugar, aí sim haveria uma família posicionada à segurança de um lar, porque já estavam ensaiando a diretriz da preparação para a família humana. Mas quando se trata de nós, saímos em família, cada um vai com interesse, porque digamos assim, olha, chamar um filho, vamos numa igreja, não sei aonde, pronto, vamos convidar justamente um filho daquele, para ele ir lá na França para ver justamente o túmulo de Kardec, é onde eu vou me sentir espírita de fazer aquela visita. Ele não quer, mas ele sempre nos acompanha quando é porque sabe que tem bebida, comida, tem danças, não? Então isso aí não é família, são parentes, precisamos entender isso. O lar justamente seria a união daqueles seres que se sentam, que dialogam, em especial quando são religiosos que abrem, espírita que abre o evangelho no lar, e que o que é importante, então, esses valores, porque se trata da verdade, irmãos queridos. Quando nós conversamos sobre a verdade é a verdade, nós não podemos diluí-la, nem transferi-la, nem desviá-la, até por conta de que
essa verdade justamente em si, quando ela é entregue, aquele que justamente em si não está condizendo com ela, aí diz, isto é moralidade, isto é exigência, não é. É que, sobretudo, justamente, eu sei que está passando, também não é um moralista, é porque está faltando bom senso. O bom senso, justamente, é que faz com que nós nos percamos e não cumpramos tudo isso que tem aqui nesta aula indicada para nós. Compreendido? Então, espero que você tenha entendido profundamente e de que não existe lugar mais sublime do que o lar. E não há mais amigo nem mais irmãos do que a família biológica, quando ela é família e não parente só. Aqui entregamos esta primeira aula para você e almejamos que o entendimento seja perfeito. Qualquer coisa, estamos a dispor com Jesus. Deus nos abençoe.